O desemprego, um dos lados mais cruéis da crise e que atinge diretamente as pessoas, não dá trégua. Em fevereiro, o Brasil perdeu mais de 104 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Esse foi o pior resultado para o mês desde o início da série histórica em 1992, ou seja, em 25 anos. E sobre o resultado negativo da geração de vagas com carteira assinada, eu falo agora com o João Borges e também com Carlos Alberto Sardenberg. Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Doni. João, começando com você, já se esperava um resultado negativo para esse dado, mas o resultado veio 2 vezes pior que o estimado. Pois é, Doni, realmente estamos nessa situação em que as previsões pessimistas terminam se confirmando erradas, ou seja, a realidade termina sendo pior do que aquilo que se previa. Só para a gente ter uma ideia de como o mercado de trabalho vem piorando, nos últimos 12 meses já foram fechadas 1.700.000 vagas. E esse fechamento de vagas em fevereiro, ele se dá em praticamente todos os setores da economia. Eu preparei alguns exemplos aqui para a gente ter uma noção de como isso se comportou nos vários setores. A gente pode ver ali que o comércio fechou mais de 55 mil vagas, a indústria 26 mil, serviços mais de 9 mil vagas. Construção civil também fechou vagas. Agora, um único setor aumentou as vagas, ou seja, contratou mais do que demitiu. A administração pública 8.500 vagas abertas no mês de fevereiro. Bom, Doni Sardenberg, isso porque o governo federal, estados e municípios estão nadando em dinheiro, né? Foram os únicos que tiveram fôlego para contratar. Pois é, você sabe que esses números mostram o tamanho da recessão no país e mostram o tamanho da paralisia. A gente conversando com empresários dos diversos setores da economia, comércio, indústria e dos setores de empresas grandes, pequenas, o que eles dizem todos é o seguinte: gente, o país está parando. A atividade, os números de desemprego que vão sair amanhã e depois serão altos e não há perspectiva de melhora. Por exemplo, a indústria fechou vagas em janeiro e fevereiro e havia uma expectativa, uma esperança de que a indústria começasse a dar uma melhorada no mês de fevereiro. Nada disso. E o pessoal diz, o país está parando. Por que está parando? Porque, dada a incerteza em relação à economia, você não sabe qual vai ser a política econômica, não sabe qual vai ser a diretriz econômica nos próximos meses, as empresas estão fazendo o quê? Pararam de investir e estão tocando os negócios ali no nível da água, para não afundar. Então, empurrando, tentando segurar, enfim, se salvar. E do lado do governo, as políticas que os governos têm que desenvolver, especialmente o governo federal, também está parado. O programa de concessões, programa de venda de ativos e tal, também está parado. Por quê? Porque o pessoal do governo só está preocupado com o quê? Com si mesmo, com o governo, com o futuro do governo. Então, você tem de um lado... Diga, João. Olha, e essa recessão que vai se aprofundando mais do que se previa, tem um outro efeito que é o próprio governo, o próprio orçamento do governo. Hoje, por exemplo, o Ministério do Planejamento divulgou mais um contingenciamento do orçamento. Vamos ver os números para a gente entender melhor essa coisa, porque tem um pouco de ficção nisso tudo também. Então, pela decisão de hoje, o governo prevê uma queda do PIB já de mais de 3%, com isso uma queda de arrecadação de 20 bilhões de reais, um aumento de 1 bilhão de reais na despesa, e aí ele está fazendo um contingenciamento de 21 bilhões. Onde é que está a ficção em tudo isso? É que amanhã o governo, no caso o Ministério da Fazenda, vai pedir ao Congresso a ampliação do limite para gastar mais. Ou seja, se estava prevendo um superávit de 30 bilhões, o governo pediu para descontar disso 84 bilhões, que na verdade, somando tudo isso, daria um déficit para este ano de 60 bilhões. 60 bilhões já não são suficientes para fechar as contas do governo. Ou seja, esse déficit este ano, de acordo com a decisão que vai ser anunciada amanhã, vai superar os 60 bilhões, porque a economia aprofunda a recessão e a arrecadação continua caindo. Ô João, o fato é que você pode escolher qualquer recorte que quiser. O emprego de hoje, pior da história, 2 vezes pior que o cenário negativo projetado pelos economistas. Pode pegar PIB, com todas as revisões que vêm sendo feitas, indústria. Fato é que o cenário hoje da economia brasileira e a crise da economia brasileira é muito pior que as consequências sentidas como resultado da crise global em 2008 e 2009. Em todas as fotos que a gente tira, a economia hoje está sofrendo mais do que quando o mundo inteiro sofria. Sardenberg.
Olha, você veja, Doni, João, como a situação do governo é pura ficção, é que nesses números que o governo divulgou hoje, ele conta com a Receita, ele conta com a CPMF. Conta com a CPMF, que aliás que vai votar a CPMF neste Congresso totalmente discutindo o impeachment e a cassação de Cunha. Ele conta com dinheiro de venda de privatizações que estão paradas. Conta com dinheiro de venda de concessões que também não estão andando. Quer dizer, só nisso tem aí uns 80 milhões que o governo está contando como dinheiro que vai entrar no caixa e que está parado. São iniciativas de governo que não estão andando. Então, a situação é realmente complicada nessa combinação de política e economia. E as pessoas sofrendo com o desemprego. É isso aí. E os próximos números devem vir ruins também. Sardenberg, João, obrigado, boa noite. Boa noite a todos.